Em semana de feriado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer que os parlamentares compareçam às sessões do plenário de forma presencial. O objetivo com isso é adiantar a votação de pautas de interesse do governo. E sobre esse assunto e tantos outros, conversamos agora com o deputado federal Altineu Cortes, líder do PL na Câmara. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Olha, deputado, eu já iniciei a entrevista falando de pautas de interesse do governo, mas a Luciana Verdolim entrou agora há pouco antes do senhor para falar sobre outro tema que também tem movimentado o Congresso Nacional, que é a reforma eleitoral. A expectativa é que haja a apresentação do relatório na próxima quarta-feira. Queria saber como a bancada está se movimentando nesse sentido. A expectativa é que questões mais sensíveis, como o PEC da anistia, uma eventual revisão no fundo eleitoral para cotas especiais a esse fundo eleitoral e outras questões não sejam discutidas no contexto da proposta. Como está essa movimentação pela bancada? Olha, na realidade, o grupo de trabalho proposto pelo presidente Arthur Lira tem funcionado com deputados bastante experientes. Quem está presidindo o grupo é o deputado Rubens, pelo nosso partido, o deputado Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo. E as discussões são para sanar dúvidas que as eleições acabam deixando. Às vezes a gente constrói uma legislação e deixa uma brecha e aí o Tribunal Superior Eleitoral ele arbitra sobre essas questões. E quem tem que legislar é o Congresso Nacional. Então, deixar tudo absolutamente claro sobre cotas, sobre a questão de multas, sobre todas as questões que envolvem o processo eleitoral, é muito importante para a segurança do pleito eleitoral. E é isso que essa reforma busca, é trazer transparência a todas as questões que envolvem a eleição, para que o Tribunal Superior Eleitoral não precise arbitrar depois uma questão, porque quem tem que legislar é o Congresso Nacional. E são pontos importantes, essas questões de cotas, de multas, de todo esse processo que vão ser esclarecidos nesse grupo de trabalho. Ô, deputado, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. E essa convocação feita por Arthur Lira, desses projetos importantes ainda tramitando, como Desenrola Brasil, de que forma é possível antecipar a votação nessa semana e se isso realmente pode acontecer antes do feriado? Olha, é possível sim que aconteça as votações antes do feriado, porque esses projetos já vêm sendo debatidos entre os partidos. E os projetos não são projetos de prazo curto ali na Câmara dos Deputados, são projetos que já estão sendo discutidos. Então, existindo um acordo entre os líderes, é muito provável que as votações possam acontecer essa semana. É óbvio que cada um dos partidos coloca a sua posição, assim como o nosso partido, o Partido Liberal, vai colocar, mas os projetos que forem favoráveis ao Brasil sobre as questões, por exemplo, tributárias do Desenrola para ajudar as pessoas, o Partido Liberal vai apoiar. E eu acho que a gente pode fazer essas votações essa semana, sim. Deputado, seguimos agora com a participação dos nossos comentaristas. Amanda Klein. Oi, deputado, bom dia, bom falar com o senhor novamente. Deputado, a minha pergunta é sobre eleições municipais. Na semana passada saiu até um relatório ali do PT, de um encontro do PT, que não proíbe expressamente alianças com personagens, com partidários do PL, desde que não haja uma defesa enfática do governo Bolsonaro. E aí eu pergunto, tem uma reportagem longa no Jornal Globo dizendo que há interesses convergentes também de figuras do PT e do PL, políticos desses dois partidos em regiões como Bahia, Maranhão, Ceará e no seu estado, no Rio de Janeiro, aliados de Eduardo Paes com aliados do governador Cláudio Castro, que é do PL. O PL vai impor obstáculos a essas alianças eventualmente ou reconhece que, dependendo da região e da conjuntura política, isso pode se fazer necessário? Olha, começando aqui pelo nosso estado do Rio de Janeiro, o nosso Partido Liberal vai ter um candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que eu espero que ganhe as eleições aqui, se opondo ao governo do prefeito Eduardo Paes. Então, para deixar isso bem claro, aqui no Rio de Janeiro, nós não teremos aliança com Eduardo Paes. O Brasil são mais de 5.500 municípios. Quando você pega os municípios do Nordeste, é óbvio que o Partido Liberal é um partido de oposição. Nós somos oposição
ao governo que aí está, e quero deixar claro aqui que vamos estar sempre apoiando os pontos que forem bons para o povo brasileiro. Mas essa questão eleitoral é óbvio, você chega a um município lá do Nordeste, do Maranhão ou da Bahia, às vezes você tem, como teve aqui no Rio de Janeiro um caso, você tem um candidato só no município. Isso aconteceu em mais de 100 cidades no Brasil na última eleição. E aí acabam todos os partidos estando juntos. Mas não haverá convergência em 99,9% dos casos entre o PL e o PT, porque os projetos dos partidos são projetos diferentes. Mas a gente dizer que é 100%, isso não existe na política. Pode ter um município lá no Nordeste que haja uma convergência, isso não significa que vai atrapalhar nenhuma posição do partido em estar atento na oposição ao governo que aí está, porque nós não acreditamos que as coisas que estão acontecendo estejam beneficiando a população brasileira num todo. A gente vê a economia com muita dificuldade, isso tem nos preocupado muito. Deputado, a última pergunta da nossa conversa com Roberto Mota. Mota. Bom dia, deputado. Muitas vezes o cidadão tem a percepção de que ele está sendo tratorado, porque projetos importantes, como por exemplo o da reforma tributária, são aprovados com uma velocidade inacreditável e sem uma consulta mais ampla à sociedade. Essa sensação do cidadão está correta? Olha, Roberto, primeiro eu quero dizer que é um prazer falar com você, com a Amanda, estar sempre participando aqui dessa conversa com vocês na Jovem Pan. Eu acho que a população está certa, sim, e foi por isso que o PL se posicionou contrário à reforma tributária, para a gente ter mais tempo para discutir. E eu disse em plenário, inclusive, no dia da votação, que se a reforma tributária estiver fazendo uma injustiça com qualquer segmento, por menor que seja esse segmento da sociedade, ela não poderia estar ali sendo votada. Então, eu acho que esses temas polêmicos, principalmente os temas tributários, que mexem com a cadeia produtiva, que mexem com o bolso do cidadão, são temas que merecem uma atenção muito grande. E são temas que fogem, inclusive, de oposição e governo. São temas de interesse das pessoas. Então, eu acho que muitos temas que são discutidos na Câmara merecem ter um tempo maior, ter um esclarecimento maior e uma participação maior da sociedade. A gente sabe, sempre apoiou a reforma tributária, mas, como eu disse, se for para fazer injustiça com um segmento pequenininho da sociedade, isso já não poderia ser apreciado com tanta pressa como foi. Mas, enfim, a gente precisa estar atento e cumprir ali o nosso papel para fazer o melhor para as pessoas, né? Acabamos de conversar com o deputado federal Altineu Cortes, líder do PL na Câmara dos Deputados. Bom trabalho, especialmente nessa segunda-feira de reunião presencial, né, deputado? Boa semana. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. Deus abençoe o Brasil nessa semana aí de 7 de setembro. Deus ilumine o nosso Brasil.